Oi, gente, aqui é a Nayara, do @NSPC, lá no Instagram. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, quem já conhece ou quem chegar agora. E pra quem conhece, sabe que eu não costumo fazer roteiro, mas por incrível que pareça, dessa vez eu fiz, pra dar uma orientada melhor, assim, nessa gravação, então eu espero que fique bom. E se der certo, eu pretendo trazer outras coisinhas aqui no canal. Ainda tá nos planos, né, mas eu espero conseguir. Agora vamos pro tema do vídeo, né? No vídeo de hoje, assim como de costume, no final de todos os períodos, eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência de estar finalizando esse sexto período, né, da faculdade de psicologia. E eu vou falar um pouquinho geral primeiro do semestre, que foi um semestre curto, ele começou só em abril, mas também ele foi muito intenso. No total, eu acabei fazendo 8 matérias. Foi Psicologia Organizacional 2, Psicologia Social 1, Psicologia Hospitalar, Psicopatologia, Introdução às Políticas Públicas, Metodologia de Pesquisa 3 e Introdução às Técnicas de Psicoterapia 1 e 2, são duas matérias separadas, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas por aqui. Nesse semestre, assim como nos anteriores, né, e provavelmente nos próximos, tem disciplinas que eu gostei e outras que eu nem gostei tanto, né? E isso acaba acontecendo provavelmente com todo mundo, em todos os cursos, né? Acho que é uma coisa assim que não dá pra evitar, a gente nunca vai gostar de tudo. Aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas agora. Eu vou falar brevemente sobre todas as disciplinas, um pouco de cada, porque se eu for falar aprofundadamente o que eu tive em cada uma, ficaria um vídeo enorme, então eu vou citar assim, tópicos que a gente viu, mas não vou ficar explicando. Mas se alguém quiser saber alguma coisa, quiser indicação de materiais, é só entrar em contato que eu posso passar também. Então vamos lá começar. Primeiro, eu vou falar sobre a psicologia organizacional, que até o momento não é uma área que eu tenho muito interesse em atuar futuramente, mas ela abordou muitos temas que eu achei interessantes e importantes, que podem aparecer na clínica em algum momento. E a avaliação foi feita basicamente através de trabalhos escritos e um seminário, e o meu grupo acabou ficando com o tema de teletrabalho e redesenho do trabalho. Mas foram abordados muitos outros temas, como o presenteísmo, assédio e violência laboral, enxergamento organizacional, estresse ocupacional e burnout, conflito entre o trabalho e a família, marginalidade e integração social. E no final eu acabei precisando fazer um outro trabalho, assim, para repor uma nota também, que foi sobre o bem-estar no trabalho. Foi bem interessante de pesquisar também. Enfim, foi uma disciplina que ela me proporcionou uma visão mais ampla sobre o papel do psicólogo nas organizações e também como isso pode estar presente nas outras áreas. Como eu falei, pode aparecer na clínica demanda do trabalho. Então, foi bem interessante. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a introdução às políticas públicas, que foi uma matéria que me trouxe uma compreensão um pouco mais... Me trouxe uma compreensão, né? Porque eu não sabia muito sobre como a psicologia ela pode contribuir para a formulação e implementação de políticas voltadas para o bem-estar da sociedade. E nessa matéria a gente teve duas avaliações, que uma foi uma prova e a outra foi um trabalho escrito sobre uma política pública. E mais um seminário sobre essa política pública. O meu grupo acabou optando por falar sobre a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, mas teve vários outros temas também, como renda mínima e Bolsa Família, programa de atenção às pessoas com TEA, violência contra as mulheres e vários outros temas atuais, bem importantes. E agora eu vou falar da psicologia hospitalar. Na primeira aula, na verdade, a gente teve uma visão bem geral sobre esse campo, que eu achei muito interessante, até fiquei, será? Depois a gente teve algumas aulas mais teóricas, que daí já é um pouquinho mais chatinho, né, mas enfim. Aí depois já começaram os seminários e as visitas aos hospitais e CRAs. E o meu grupo, ele ficou com um sobre saúde mental. E a gente realizou essa visita ao CRAS e um tempo depois do seminário, mas ela foi bem enriquecedora, até porque os momentos da faculdade de contato, assim, mais próximo com a prática dos profissionais da psicologia mesmo, são poucos. E também teve outros temas, né, como maternidade, CTI, UTI, urgência e emergência, morte e morrer e os cuidados paliativos, psico-oncologia, ambulatório, pediatria. E as avaliações são basicamente uma prova em grupo, que foi em trio, que a gente respondeu algumas questões sobre a matéria, mas esse seminário junto com um trabalho escrito também. E foi uma disciplina bem emocionante, desafiadora, que a gente explorou esse papel do psicólogo no contexto hospitalar, né, que tem que lidar com pacientes em situações de adoecimento, dor e sofrimento, tanto com o paciente, como a família, a equipe do hospital, né. E a gente aprende sobre essa importância do acolhimento e apoio emocional na promoção da qualidade de vida nesse ambiente. Então foi uma experiência bem enriquecedora que me fez refletir bastante sobre a importância da psicologia nesses momentos mais delicados, né, da vida das pessoas. Então foi uma matéria bem interessante.
Me despertou, assim, uma curiosidade, talvez pesquisar mais. Ainda não consegui fazer isso, né? Mas quem sabe. Agora, a Psicologia Social 1, eu achei bem interessante, mas foi bem cansativo, principalmente por ser na terça, das 4 às 8, onde eu já tinha aula das 9 às 11, e depois das 2 às 4, mas enfim. Aí eu já tinha cursado antes dela Introdução à Psicologia Social, que tinha sido bem interessante. E eu também gostei dessa matéria, e acho que a maioria dos estudantes de psicologia acabam gostando da área social, né? Mas, enfim, a gente começou estudando sobre o conceito mesmo de social, o que seria, os primeiros passos de uma psicologia social no Brasil e o que possibilitou esse surgimento. E a gente também viu sobre a psicologia comunitária, a psicologia das massas e vários outros temas, né, relacionados. E as avaliações, elas foram em grupo. A primeira era para pegar um tema que é visto como uma questão social, ou um que não é visto e explicar por que é uma questão social. E o meu grupo ele acabou optando por falar sobre a questão, abordar, né, o tema da arte como uma questão social. Foi bem interessante escrever esse trabalho. Já no seminário, meu grupo ele ficou com o tema A Urgência da Terra, a ecologia como social. A leitura do primeiro texto, assim, base para fazer esse seminário, que o professor sugeriu, tava muito difícil. A gente acabou pedindo para ele mudar, né? E inclusive teve outras pessoas que leram e também acharam, então deu uma aliviada. Mas aí depois que ele passou outro texto, a gente conseguiu desenvolver melhor o tema e acho que foi uma forma de avaliação bem rica até. E teve outros temas como o capitalismo, como registro de produção subjetiva, o capitalismo e tensões entre subjetividade e identidade, afetabilidades entre o público e o privado, o neoliberalismo e o comum. E eu confesso que não foi uma matéria fácil, assim, foram temas bem complexos, né, como eu fui citando agora. E eu não acho que eu consegui absorver o máximo da disciplina, mas, né, com certeza deu para tirar proveito do geral, assim, do que o professor passou. Então, foi uma oportunidade muito boa para refletir sobre os mecanismos sociais que estão sempre moldando as nossas interações e as nossas percepções do mundo. Então, foi basicamente isso. Agora, sobre metodologia de pesquisa 3. Nessa matéria, teve um aprofundamento, né, sobre os conhecimentos que a gente já teve sobre a pesquisa científica na psicologia, e nela eu acabei caindo de paraquedas em um grupo, porque ela foi meio que uma continuação da metodologia de pesquisa 2, que eu fiz quando eu estava no ensino remoto ainda. Então, foi comecinho do ano passado, eu estava acabando essa matéria, enquanto essa turma já fez no período passado, né? Então, foi uma dinâmica bem diferente. Aí a avaliação ela foi um trabalho escrito em um seminário sobre uma pesquisa feita nessa matéria anterior que eu não tinha feito. E o tema do meu grupo foi: que sentidos operam nas postagens com humor autodepreciativo de estudantes da UFBR no Twitter? Então, assim, eu tive que me inteirar da pesquisa toda, da referência bibliográfica, então foi meio complicado, mas deu certo. E foi interessante, né, escrever sobre esse tema também. Na verdade, eu acho que todos os temas que apareceram foram bem interessantes. Eu não vou saber falar exatamente quais foram, porque eu não consegui achar uma lista assim deles. Mas fica no ar que foi uma disciplina interessante, desafiadora, mas também foi importante, né, para o desenvolvimento de habilidades que em breve eu vou precisar usar no meu TCC. Agora, psicopatologia. Essa foi, acho que a disciplina que mais me interessei. Ela me proporcionou uma compreensão mais aprofundada dos transtornos mentais e dos critérios diagnósticos que são utilizados, né, na prática clínica, mas também ela abordou temas muito interessantes assim, para a gente realmente refletir sobre a nossa prática, como o normal patológico, a normatividade vital, a confiabilidade diagnóstica, entre outros temas, que agora eu também não vou lembrar, mas foi muito bom. E a avaliação teve uma prova e um estudo de caso que foi muito interessante. A gente está trabalhando a escutativa e tentar solucionar os pontos que a gente considerava mais relevantes na hora de fazer a hipótese diagnóstica. Então foi uma boa experiência e eu tenho certeza que vai ser uma disciplina fundamental, né, para minha futura atuação. E agora, teorias e técnicas psicoterápicas. Vou começar pela 2 primeiro. Nela eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais, principalmente, né, na abordagem fenomenológica, que ela enfatiza a compreensão da experiência subjetiva do indivíduo, e também a gente aprendeu sobre a importância, né, de uma escuta empática, da compreensão do mundo vivido do paciente, de uma construção de uma relação terapêutica. Oi, gente, aparecendo aqui durante a edição do vídeo para dar continuidade a essa fala, porque eu vi que cortou, né? Enfim, tava falando sobre a relação terapêutica de forma autêntica. Inclusive, uma referência sobre isso é a abordagem centrada na pessoa, que é a CP, a gente viu um pouco sobre ela também.
Então, foi uma disciplina que despertou, né, essa sensibilidade para a singularidade de cada pessoa. E assim como as outras matérias dessa professora, a avaliação ela foi a partir de situações e problemas, com base em textos e vídeos, filmes que a gente assistiu, além das discussões sobre cada situação em sala de aula. Aí, já na Teorias e Técnicas Psicoterápicas 1, o foco ele foi mais na abordagem psicanalítica, e essa eu confesso que não foi uma disciplina que eu me fiz tão presente, mas foram abordados temas atuais, como a questão da relação do dinheiro com a psicanálise, que é um tema que não costuma ser muito abordado, né, na faculdade. E a avaliação foi basicamente 2 fichamentos sobre 2 textos da disciplina da nossa escolha, porque a gente não teve tanto conteúdo, porque o professor tirou licença paternidade, então não teve muita aula, aí acabou sendo assim a avaliação. Agora eu vou aproveitar, né, pra justificar essa cortada no vídeo. Eu tava usando um aplicativo novo, que eu tinha visto, indicação, e depois que eu fui ver que tinha limite de 5 minutos de vídeo pra editar, eu acabei extrapolando. Aí na hora de salvar também não salvava, tinha que pagar, e tipo, a legenda foi tudo feito por ele, é por isso que nessa parte não vai ter legenda. Aí eu tive que gravar a tela pra depois juntar os vídeos, então nos próximos eu provavelmente não vou usar ele, né, porque é muito trabalho. Enfim, aí pedi desculpas também porque eu repeti muitas vezes a palavra interessante. Mas tipo, vídeo não é o meu forte, eu não tenho costume de editar, gente, mas. E eu tava usando ele justamente por achar que ia facilitar, mas acabou dando vários problemas. Inclusive, eu usei lá um recurso também pra tirar o ruído e acabou dando uma bugada assim na voz, mas eu não consegui arrumar depois, então. Mil perdões. Prometo que eu vou tentar melhorar. Espero ter mais prática com isso daqui pra frente e melhorando cada vez mais. Mas é isso, espero que não tenha afetado tanto a qualidade do vídeo, que vocês tenham gostado. E agora eu vou voltar aqui pra dar o play. Então, pra fechar essa parte de falando da disciplina, né, as que eu mais me interessei, principalmente psicopatologia hospitalar, que deu um interesse. Mas também gostei dos temas trazidos em organização social. Mas assim, pra falar desse período, mais uma vez eu acabei me encontrando com uma motivação muito baixa para estudar as coisas da faculdade. E ir pra UF acabou se tornando um pouco mais penoso de novo, porque eu ficava um pouco frustrada por ter que usar, tipo, praticamente o tempo todo pra estar sempre tendo que fazer vários trabalhos e estando exausta e não conseguir separar um tempo, assim, pra estudar as coisas que eu tenho mais interesse, me aprofundar mais. E porque o tempo que eu tinha, eu queria, sabe, descansar, não fazer nada. Mas no meio desse caos, né, eu tive um escape, que foi a Liga, né, que eu faço parte, que é a Liga de TCC e Neurociências, que nesse foi, assim, todos os eventos que eu consegui participar, realmente fui. Não faltava, assim, tipo, por outros motivos, né. E essa foi uma grande virada de chave nesse período pra mim, porque desde que iniciou eu me sentia mais motivada a ir pra UF, porque eu sabia que tinha um espaço no meu dia, né, na minha semana, para estudar e conversar sobre outras coisas, além das disciplinas obrigatórias da faculdade. Então, apesar do cansaço, de tudo que aconteceu, eu estou empolgada para o próximo período, sim, e sabendo que o estágio está cada vez mais próximo, né, que eu tenho que fazer a seleção no final do próximo período e começar no ano que vem. E acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Estamos chegando aqui no final do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou um pouco diferente dos anteriores. Mas, enfim, espero que tenham gostado de acompanhar um pouco, né, da minha jornada nesse período. E nos próximos vídeos eu pretendo continuar trazendo conteúdos, né, e compartilhando mais sobre a minha jornada na psicologia. Tô tendo algumas ideias, assim, que eu quero botar em prática, mas ainda não sei se eu vou conseguir. Mas é isso. Muito obrigada por ter assistido. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com quem você acha que pode se interessar também, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E também, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão do que ver aqui, do que melhorar, você pode deixar aqui nos comentários. Ou me chamar no Instagram também, que lá eu sou um pouco mais ativa que aqui, que é @ns.psi, que é o meu nome na área Soever. E é isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.